E estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos a mais um MoçaCast. Hoje é MoçaCast Dia dos Pais, especialíssimo. Vamos falar sobre empoderamento feminino. Eu sou a Marta Moça. Eu sou a Fernanda Moça. E esse é o MoçaCast. Muito bem, gente. Estamos muito felizes. 50! Eu tô muito feliz que a gente chegou nos 50. Faltam 2 pra gente completar um ano de MoçaCast. Na verdade, como a gente fez a gente teve umas demências que a gente estava começando, né? Então a gente não sabia muito. Aí a gente fez uns números de MoçaCast, tudo repetido, porque tinha parte 1, parte 2, parte 3. Então, assim, se bestar, a gente já tá no 52. Mas, como a gente não sabe, eu não vou ficar voltando para fazer conta. Daqui a pouco a gente começou em setembro, né? A gente começou em agosto, só que foi final de agosto de 2021. Foi dia 28 de agosto, ou dia 29 de agosto. Então não tem um ano ainda, mas tá perto. Foi dia 29, porque tudo que eu começo é no dia 29. Eu nasci no dia 29, o café da moça foi no dia 29. Tudo é no dia 29. Então tá. Aí eu não sei, o MoçaCast, inclusive, foi no dia 29, porque a gente fez a numerologia louca da data. A gente falou, precisamos dessas. agora! Não podemos deixar para o mês que vem. Yes, eu lembro disso. Pois é, então, gente, é isso. Estamos aqui há quase 52 semanas consecutivas, trazendo um monte de assunto aleatório para vocês. Exato. Principalmente relacionado a design humano. E hoje a gente vai explicar como o design do nosso papai, querido papai, que a gente não chamou ele aqui porque ele é individual demais para estar aqui. Ah, não, eu ia falar o quê, Fernanda? O sacral dele não ia nem responder. Não ia responder. Mas ele ama a gente muito, entendeu? Só que ele é muito individual, cara. E o nosso papai, muito individual, acabou empoderando muita gente. E a gente tá vendo um movimento aí principalmente com esse negócio do filme da Branca de Neve, né, que tá chegando, e a protagonista do filme tá falando um monte de asneira na internet, de que ela odeia o source material, né, o material fonte, que no caso seria o filme da Branca de Neve, de 1935, ou 37, não sei. 37. Mas é 1930 e bolinha, foi a primeira animação do mundo, é um filme icônico. Primeira animação em longa duração. Primeira animação de longa duração, muito bem, porque eu acho que o Mickey já existia, mas o primeiro filme mesmo, né, que foi pro cinema de longa duração é a Branca de Neve. E Branca de Neve marcou muito a minha infância. E quem me apresentou esse mundo da Disney, nananã, foi meu pai, né? Meu pai foi para os Estados Unidos fazer intercâmbio lá em 1970 e bolinha. Ele fez um ano a mais de ensino médio lá nos Estados Unidos. Né? Eu tinha passado no vestibular aqui, foi fazer um sênior, né? High school sênior lá, e depois voltou. Acabou pegando muito da cultura americana, morou um ano na família lá na família americana dele, enfim, e acabou trazendo muito dessa cultura para nós. E quando gente, eu cresci literalmente vendo filmes da Disney. E eu não sou nem um pouco alienada, nem um pouco, tipo, a pessoa que fica esperando o príncipe aparecer, sabe? Então, existem uns mitos aí, umas coisas. E eu lembro que papai, ele comprava todas as fitas da Disney. Sério, eu acho que eu tinha todos os clássicos. E eu sabia no nível de saber as falas. Fernanda também, né, Fernanda? Não, saber as falas, não. Não? Só eu que sabia as falas todas? Entendeu? É uma coisa exclusiva e total sua. Não, porque a Marta, gente, ela é capaz de, tipo, você tá vendo um filme da Disney, e aí a personagem, ela fala uma palavra errada, ela fala assim, trocaram a dublagem desse filme. Eu sei que trocaram a dublagem do filme. Ela falava... Eu sei. Agora e agora ela fala, está na hora. Cara, mas isso tira o contexto completamente. Por exemplo, a Dama e o Vagabundo, cara. A Dama e o Vagabundo, o que acontece? Esses filmes estão ficando tudo politicamente correto agora, então eles estão trocando dublagem para atualizar o filme. Gente, não, o filme é antigo mesmo. Você vai atualizar a bonequinha de luxo? Você não vai atualizar a bonequinha de luxo. Então por que você faz isso com os filmes da Disney? Deixa os filmes lá. A Hora Boleba já tá rolando todo esse live action para poder... Porque esse é o movimento do live action agora. A Disney tá regravando, né? Os filmes todos dela em live action para se conectar com essa geração agora que nos conecta com a anterior, mas a nossa geração se conectou com a anterior, então deixa, por favor, né? O Dame Vagabundo tem um problema lá que o Kido virou um soft. A pessoa, entendeu? Que tá brigando com alguém e fala,
Lady, fique quieta. Ah, não, gente. O filme tá lá mostrando que o teto tá quase caindo de tanto que ele tá gritando e não pode gritar. Ah, pelo amor de Deus, sério. É tipo assim, estão ferindo a integridade do filme, então não gosto. Segundo Marta, não pode. Não pode. Sim, eu entendo, olha só. Do mesmo jeito que eu concordo com você, Marta, que os filmes da Disney, eles apresentam um ponto de vista, tipo assim, existem várias layers dentro da história, entendeu? A gente sempre pode analisar todos os filmes de diversas perspectivas. Existe a história principal, existe uma história secundária e existe uma outra história, que é a história arquetípica, que a gente tem que levar em consideração. A história arquetípica de vários filmes da Disney, enfim, ela passa uma mensagem que às vezes é positiva, às vezes não é, mas é uma estrutura da forma como a nossa sociedade, entendeu, transfere conhecimento para a criança, porque é para isso que os contos de fadas servem, né? Sim. Concordo com algumas, concordo com outras, não concordo. Meu filme favorito da Disney tem sérios problemas? Tem sérios problemas. Qual que é o seu filme favorito da Disney? Cara, meu filme favorito da Disney é A Bela Fera. E ele tem sérios problemas. Mas vamos lá, o filme tem sérios problemas ou determinados condicionamentos seus se apegaram aos problemas do filme? Não, é claro que determinados condicionamentos meus, tipo, o filme me condicionou, né? Mas foi um conjunto de fatores. Eu acho que teve condicionamentos que foram bons. Tipo, eu lia desde muito cedo, provavelmente por causa da Bela Fera. Não só. E é engraçado. Mas aí é que eu acho engraçado. Por exemplo, você. A Bela era uma personagem que lia muito. Outra personagem sua, favoritíssima, Hermione, lia muito. Não, mas eu não, nem tanto. Hermione, eu gosto da Hermione, mas eu honestamente prefiro a Gina do livro. Tudo bem, eu não estou falando que a Hermione era a sua personagem principal. Nunca quis. Eu não estou falando que era. Eu estou falando só que se você for ver as histórias que você gosta, você vai encontrando essa similaridade. Então, no final das contas, na minha teoria, a pessoa ela se conecta com aquilo que já tem dentro dela. Não, pode ser, Marta, mas existe, entendeu? Sim, existe um tom ali um tom complexo dentro da Bela Fera, que é a questão de você consertar alguém que está com sérios problemas psicológicos, porque convenhamos, a fera, entendeu? Não é. Pois é, mas a Bela nunca se dispôs a consertar ele. Não, ela só ficou presa, ela só se dispôs a ficar presa porque ele queria encarcerar o pai dela. Tipo assim. Mas não era para consertar ele. É diferente. Eu sei que você está falando do ponto de vista de que, por exemplo, as mulheres elas têm essa coisa de olhar muito para uns caras cagados, né? Uns bad boys assim cagados que fazem um monte de merda com outras mulheres. Você tá vendo que o cara, mas ela fala assim, não, comigo vai ser diferente porque eu sou especial. E aí eu vou mudar esse cara. É isso que esse filme faz, Marta. Por que ele é diferente com a Bela? Porque ela é especial. Ela é a única mulher que apareceu. Exato. Também tem essa. Ela é a única mulher que apareceu. Mas ela é especial. E aí isso faz com que a gente fique na nossa cabeça de que, sei lá, você vai conseguir transformar alguém porque você é especial. Sendo que, na verdade, a gente tem que gostar do outro. Do jeito que ele é? Então, se você vai gostar da fera, você tem que gostar da fera. Entendeu? Com todas as características que a fera tem. E, no final das contas, a fera se transforma, entendeu? Ela vira uma versão loura e... Mas eu acho... Aí que tá, vamos às nuances. Ela, na verdade, amadurece. Entendeu? Assim, vamos lá. Eu entendo o que você está querendo dizer e eu concordo com o fato de que a gente precisa sempre aceitar os outros como eles são, ou então, entendeu? Como diz o outro, ame-o ou deixe-o. A verdade dos fatos é, ame-o do jeito que ele é, ou deixe-o e vá procurar alguma coisa que você realmente goste, né?
Eu acho que é meio que o lema aí, muito embora é bem infeliz, mas é mais ou menos por aí. Só que o que acontece? A pessoa ela muda porque ela quer e não porque a gente quer que ela mude. E no caso, a Fera, ela mudou porque ela quis. Entendeu? Óbvio que ela gostava, né? Queria impressionar a Bela, porque ele começou a gostar dela, essa coisa toda, e porque ele viu uma oportunidade dele mudar, mas a verdade dos fatos é que ele realmente muda. Só que ele não é que muda no sentido de que a personalidade dele mudou, ele só se tornou uma pessoa mais madura. Porque tem isso. É uma nuance aqui. A questão do amadurecimento é completamente diferente do que você mudar um traço de personalidade da pessoa. Entendeu? E o ponto todo aqui, apesar de ser um episódio Dia dos Pais, a gente entrou num assunto aqui bem profundo. O que é a situação? Essa dinâmica que vocês estão vendo aqui, da gente discutir sobre esses assuntos, né? Isso sempre foi uma coisa que papai trouxe para nós. Todo o Paranauê de qualquer coisa, qualquer assunto, não existia tabu lá em casa em relação a nenhum assunto. Desde pequenininha, a gente discutia política, todo mundo tinha grandes opiniões, isso depois virou um problema na minha adolescência. Grandes opiniões, entendeu? 12 anos, não, a estrutura de tráfego de Vitória precisa sofrer sérias alterações. Porque você precisa entender que o sistema de ônibus não funciona. A gente precisava ter um metrô. Esse negócio desse metrô de superfície, entendeu? Não vai dar certo, pelo amor de Deus. Então, a gente tinha esses momentos, assim, no domingo, café da manhã de domingo, que é exatamente nessa hora do MoçaCast aqui, e foi inclusive por causa disso que a gente colocou o MoçaCast às 10 horas da manhã, porque a gente tomava café todo domingo às 10 horas da manhã e discutia coisas, assim, loucas, entendeu? Só que a gente só mudou o assunto que a gente discutia, mas na época era atualidade política e mobilidade urbana, ainda mais quando eu comecei a fazer arquitetura, nossa. era insuportável. E aí, tipo assim, a Marta tinha 18, a Marta tinha 20 e eu devia ter uns 14, assim. Então, e o pau quebrava, né? Pau quebrava. Mas eu chegava num determinado momento que a Marta amplificava as emoções de todo mundo, e tava lá assim, não! E o papai lá de boa, tipo. Não, esses emocionais, eles são uns ridículos, entendeu? Porque eles deixam a gente assim, entendeu? E eles ficam como se nada tivesse acontecendo em volta. E lá em casa é desse jeito. E todo mundo tem esse cacilda desse canal 5539. Papai tem, Fernanda tem, mamãe tem. Só o Henrique que não, mas o Henrique tem um 39 e ele é. E ele tem um. E ele tem um plexo solar ligado. Mas o Henrique, ele. O Henrique, ele sempre teve um outro ritmo, acordava tarde, é o leão lá de casa, literalmente. Aliás, foi aniversário dele ontem. Um beijo para Henrique. Mas, enfim, o fato é, lá em casa, o pau sempre correu solto. O papai, ele nunca colocou, nunca impôs limite. A gente sempre conversava sobre tudo, todos os assuntos eram válidos. Porque papai tem o quê? Mente aberta. Né? Cabeça do papai é 100% aberta. É engraçado que papai tem cabeça aberta, mamãe tem cabeça aberta e ele tem 3 filhos com ágina fechada. Aí eu nunca precisei ajudar vocês a estudar, óbvio, né? Agora... Mamãe ficava assim, nossa, mas eu vejo essas mães tudo fazendo dever de casa com os filhos, nunca precisei fazer nada com vocês se viravam tudo sozinhos. Falei, 3 áginas fechadas. Não explica. Fechado, tudo individual. A gente nem ia querer pedir ajuda. Porque o design... Justamente, é porque ainda para completar a situação, o canal que fecha o ágina da gente é tudo individual, então ninguém... Então, assim... Esse é um episódio sobre papais individuais e como que ele empodera as filhas. Porque foi exatamente isso que aconteceu com o papai, né? Ele, pelo fato dele ser individualzão daquele jeito, ele sempre foi muito diferente e acabou que ele teve filhas, criou filhas, né? Condicionou filhas muito diferentes. E, Fernanda, vamos explicar um pouco o que é essa coisa do individual, né? Você lembra de alguma outra história que marca, assim, o Zezinho como pai? Não, assim, eu acho que são... O que acontece, gente? Dentro do gráfico corporal, a gente tem aquilo que a gente chama de circuito, né? Então, cada
Cada ser humano tem canais em determinados lugares, e aí você pode ter mais canais dentro do circuito individual, dentro do circuito lógico coletivo, dentro do circuito lógico abstrato e dentro do circuito tribal, né? Esses são os macrocircuitos, tem várias subdivisões, enfim, dentro disso aí ainda. Mas para vocês. Circuitos de energia, tá, gente? Só para vocês entenderem, circuito de energia, design humano, centros de energia se conectam através de canais de energia. Esses canais, eles podem estar nesses circuitos que a Fernanda falou, ou circuito coletivo, ou circuito tribal, ou não. Tribal, coletivo e individual no meio. Não, o tribal enfim, gente, vocês não vão ver o circuito. Vocês saibam que existe circuito tribal, existe circuito coletivo, existe circuito individual. E o coletivo se divide em abstrato e lógico. É importante fazer essa diferença, porque o circuito abstrato é a galera good vibes, o circuito lógico é a galera do cadê a estrutura, cadê o pensamento, o raciocínio, passo a passo, no foco. Então, são essas coisas. E aí a gente vê isso claramente na nossa sociedade, né? Tipo, tem gente que ama compartilhar. Então, quem ama compartilhar é do circuito coletivo. Esse sou eu. Entendeu? A pessoa que chega assim, ela não sabe nada de você, mas ela resolveu contar a história da vida dela para você. E aí você falou assim, tudo bem, eu não queria saber disso, mas... Oversharing, é nóis. Oversharing, coletivo. E aí, se você tem um abstrato, você vai overshare experiência, e se você tem o lógico, você vai compartilhar suas opiniões. O meu 515 é lógico ou é abstrato? É lógico, Marta. Ah, tinha que ser, né? Tinha que ser. Faz muito sentido. Sim. Marta, se você não tiver o protetor solar certo, você não consegue fazer a sua... Sim, gente, é esse nível das coisas. Eu comecei a notar. Eu compartilhando. Ela compartilhando. Eu compartilhando, eu não me aguento. Eu comecei a notar determinadas coisas em mim, por exemplo, esse 515, ele é muito sobre padrões, né? Pessoa que tem os padrões, tem as rotinas e tal. E aí essa rotina, ela tem uma especificidade, né, de coisas que estão ali dentro dela para acontecer. E se você tira uma dessas coisas, você bagunça a rotina. Então, esses dias, meu filtro solar acabou. Eu tenho uma base com filtro solar, mas não é a mesma coisa. E aí eu não estou conseguindo fazer meu skincare todo dia, porque eu falei, gente, eu tenho que parar, sentar, ir lá, entrar na Amazon e comprar meu filtro solar, porque não tá dando para viver sem ele, por causa da minha rotina. Exato. Essa pessoa. E por isso, a Marta já foi a pessoa que falou assim, gente, hábito é tudo. Assim, para ela, hábito é tudo. Para mim é tudo. Eu sou a pessoa do hábito, eu já fiz, se for no meu perfil do Instagram, lá atrás, assim, rola. Tem vários desafios de hábito, coisa para. Inclusive, é real, funciona a parada. Teve uma época que eu fiz uma semana de lives ajudando as pessoas a dormir mais cedo para poder acordar mais cedo. Como conseguir acordar mais cedo? Tá lá. Se você precisa acordar mais cedo, que na época eu não sabia nada disso, né? Se você é o tipo da pessoa que precisa acordar cedo ou que tá certo, tá correto para sua mecânica, né? De design humano acordar cedo, eu não sei, vai depender do seu gráfico corporal. Porque tem essa. Tem pessoas que têm digestão, luz indireta. E aí essas pessoas vão funcionar mais à noite, gente. Tem que acordar cedo, não. Mas, assim, para a pessoa que consegue e tal, tá lá um desafio para a pessoa acordar cedo. É lindo. E eu era essa pessoa. E eu continuo sendo, né? Pessoa de hábitozinhos, que tem milhões de livros escrito hábito, alguma coisa. É isso. Não, para Marta, hábito é incrível. Mas, voltando aqui à divisão dos circuitos, cada circuito ele tem uma temática, né? Então, a temática do circuito coletivo é o compartilhamento, né? A temática do circuito tribal é o suporte e a temática do circuito individual é o empoderamento e a mutação. Não tem como você entrar em contato com o ser humano individual e permanecer o mesmo. Então, não vai, entendeu? E aí existem, assim, formas diferentes, assim, cada pessoa vai ter uma forma de trabalhar essas coisas. Então, por exemplo, o individual,
ele empodera te ensinando alguma coisa, te ensinando algo que ele sabe, né? E aí, a partir disso, você consegue usar aquilo na sua vida. O tribal, ele te dá suporte. Então, enfim, Ele faz para você. para você. E ele espera que você faça de volta. Ah, sim. Nada é de graça para uma pessoa tribal. Reciprocidade é o nome, entendeu? É o underline ali do circuito tribal. Nós temos uma mamãe tribal maravilhosa, linda. Amamos mamãe. Ela é tribal pra cacilda. Ela é entendeu? tribal pra caramba. E não tem jeito, ela é tribal. E aí, o que acontece? A pessoa do tribal, ela espera que você já, inclusive, perceba. Ela não vai falar com você que você tem que fazer de volta, não. Ela espera que você perceba. Você tem que fazer tal coisa porque ela fez antes. Então, essa é a temática, é a vibe, entendeu? É a música que rola ali no circuito tribal. E lá em casa, no meu caso, por exemplo, eu sou meio a meio. Eu tenho um canal no coletivo e eu tenho outro no individual. Esse outro do individual é o que gostava das conversas muito loucas. Exato. Eu já sou puro individual, obviamente. O Henrique é tribal individual. O Henrique é tribal individual. E papai é individual puro também. Então, assim, a vantagem de ser puro individual e ser criada por um puro individual é que, assim, lá em casa, ter o foda-se ligado nunca foi o problema. Porque o que acontece com qualquer pessoa individual, gente? Tipo, eu ia para as festas, eu pegava um livro e eu lia a festa inteira. Entendeu? Isso no melhor estilo Rory Gilmore, né? Mais no melhor estilo Rory Gilmore, eu não queria falar com ninguém. A pessoa chegava a falar comigo e falava, você também tá olhando a ler. Eu não, assim, eu me orgulho disso um pouco. Mas tem nem vergonha na cara. Não, claro. Marta, enfim, eu sou isso. Aquilo dali era a expressão de Sabrina no seu melhor, entendeu? O que ela queria? Ela queria estar ali, ela não queria nem estar ali. Me tiraram de casa. Não iam conversar comigo. Eu ia fazer o quê? Eu estava fazendo aquele momento ser minimamente legal para mim. Mamãe ficava em pânico por causa dos tribal dela. Eu tinha que perceber que. Mas o meu pai olhava para aquilo ali e falava: Deixa ela. Entendeu? Ela não tá trabalhando ninguém, ela tá matando ninguém, deixa ela ler é bom. Então, tinha uma coisa que o circuito individual, ele tem isso, assim, a capacidade de você permitir o diferente, ser diferente da maioria, e inclusive gostar de ser diferente. Existe uma criatividade inerente no circuito individual, então quem é individual é muito criativo e disruptivo mesmo. Então, tipo, nada do que eu faço, nada do que o meu pai faz, nada, tipo, os insights da Marta, é tudo umas coisas estranhas. Por quê? Porque é aquilo que a gente veio trazer mutação, e a sociedade ela só muda porque alguém está fazendo algo diferente da tribo e alguém está fazendo algo diferente daquilo que o coletivo acredita. Porque, como que, tipo assim, pela tribo, cada um tem a sua função e você faz a sua função e acabou, entendeu? Se você manda, você continua mandando, se você obedece, você continua obedecendo e será assim para o resto de toda a vida. E tá todo mundo bem feliz, teoricamente. Já quem tem circuito coletivo, tem coisas que eles aceitam que sejam compartilhadas, tem coisas que eles não aceitam que sejam compartilhadas. E às vezes o coletivo ele pega o individual e fala: isso daí eu não gostei, vamos cancelar. Quem é responsável por cancelamento? Muito provavelmente pessoas que têm circuito coletivo. Né? Então, a transformação ela só consegue acontecer quando o ser humano tem circuito individual. O individual, ele acha que ele pode andar sozinho? Ele acha que ele pode andar sozinho. Ele, de fato, pode? Não. Ele veio aqui para ser apoiado por pessoas de outros circuitos. Porque o objetivo todo é a gente ter comunhão. Agora, tem que entender que a pessoa que é individual ela vai ser muito diferente. Né? E o fato da gente ter o papai dessa forma ajudou muito a gente a aceitar o nosso
próprio circuito individual, os nossos próprios impulsos criativos. A melancolia lá em casa sempre foi uma casa muito musical. Sim, todo mundo Não gosta é muito à de toa. música. Todo mundo gosta muito de música, todo mundo busca muito significado na música. A música nunca foi uma coisa aleatória. É porque não E eu, pode, né? Porque o circuito individual ele necessita de música para processar determinadas coisas. E para processar a melancolia que é inerente, porque o que acontece com o circuito individual é que ele funciona em impulso. Então, às vezes você está criativo e você está colocando as ideias para fora, às vezes não tem nada. Às vezes você não sabe nada, às vezes você não sabe qual é a direção, você não. E aí você fica naquele patamar de, meu Deus, o que está acontecendo? E aí é nesse momento que vem a melancolia. Quando acontece a melancolia, a música é, tipo assim, essencial. Essencial. Mas uma história para vocês entenderem como é que era a dinâmica lá em casa, algumas histórias do Zezinho, entendeu? Que no final das contas, só depois que eu fiquei adulta que eu fui entender a importância daquilo ter acontecido no meu meio, até para o meu próprio empoderamento feminino, que é sobre isso, né? Comecei falando sobre a questão da Branca de Neve, por exemplo, que as pessoas estão criticando como é que era o filme da Branca de Neve de 1900, como é que ele era incorreto, né? Cara, ele não era incorreto, ele tinha um determinado contexto. E hoje as coisas têm um outro. Só que aí o que acontece? A atriz que está fazendo o filme, ela está literalmente, ela não está colocando, a gente está atualizando alguns conceitos. Não, ela está colocando a coisa como se, tipo assim, isso aqui era um lixo, a gente está fazendo algo muito melhor, e o filme provavelmente vai flopar por conta, né, das duas, uma, ou ele vai flopar ou todo mundo vai ver para poder criticar. São as duas possibilidades aí, mas eu acredito que ele vai dar uma flopada justamente porque já está rolando um backlash absurdo nas redes sociais do que realmente é feminismo e tal. E lá em casa, apesar de a gente ter sido criada assim, nessa cultura Disney, de ter visto todos os filmes, essa coisa toda, nunca tivemos nenhum problema para se. Como é que. Para se posicionar, exatamente. Por quê? Por causa do nosso pai. Então, algumas histórias, por exemplo, quando eu era criancinha, bem criancinha mesmo, tipo assim, você vê hoje em dia, por exemplo, os pais, quando eles têm filhos, né, eles entram no ritmo dos filhos. Então, se o filho gosta de assistir Peppa Pig, tudo que se ouve em casa é Peppa Pig. Se o filho gosta de assistir Galinha Pintadinha, os pais ficam cantando. Você acha? Olha para minha cara, quem conhece o Zezinho, imagina o Zezinho cantando alguma coisa da Galinha Pintadinha. Não, Jamais. mas olha só, ele conta essa história diferente, Marta, porque ele virou para mim esses dias, inclusive estava andando com ele de carro, e aí ele falava: Nossa, o único jeito de eu ouvir música depois era eu ouvir a Xuxa, porque aí a sua mãe aguentava. Porque eu botava a minha música lá, vinha a Marta com a LP da Xuxa, falava: Pai, conheço. Sim, tem isso. Mas eu também Aí me ele lembro. lá e falava: Ai, meu Deus do céu, lá vou eu ouvir Xuxa de novo. Só que você não está entendendo, é porque, olha como é que as pessoas lembram das coisas diferentes, né? Ele marcou muito para ele as pouquinhas vezes que eu, pequenininha, assim, com o LP chegava cheio, gigantão porque pensa, gente, eu devia ter, sei lá, uns 3 aninhos, eu com o LP da Xuxa, entendeu? Xuxa 1, Xuxa 2, Xuxa 3, Xuxa 5, tinha todos eles. E aí eu vinha lá para botar o LP, e ele ainda, olha, essa bosta vai estragar o aparelho de som. Mas só que o que acontecia? Ele fazia negociações comigo. Então, eu ouvia a música dele e ele ouvia a minha música. Mas não era como se a casa inteira mudasse o ritmo para se adequar a mim. Jamais. Isso nunca aconteceu. Então, desde criança, eu tive muita influência. As músicas que eu gosto, é tudo música, entre aspas, não entre aspas, mas elas são velhas, tá? Música velha, velha, velha. Eu fui criada ouvindo Rolling Stones, Eric Clapton na época do Cream, Eric Clapton na época depois que o filho dele morreu, Eric Clapton, sabe? Eu fui essa pessoa, eu tive isso. E não só isso, mas, tipo assim, papai, ele, quando ele tava vendo televisão, ele jamais mudou de canal por minha causa. Jamais. Eu, quando assistia Xuxa, ele não estava em casa, ele estava trabalhando. Então, se eu quisesse estar perto do meu pai, eu tinha que fazer as coisas que ele estava fazendo. Só que tem um detalhe.
Ele nunca colocou limite. Parece uma coisa horrível, né? Mas não é, pelo contrário, foi muito boa, porque ele nunca disse assim: isso não é para você, isso não é para sua idade, isso não é para menina. Ele nunca me discriminou por absolutamente nada. Se eu demonstrava qualquer interesse nas coisas dele, é aí que ele me colocava no colo e me contava tudo a respeito. Então, futebol. Nossa, quando eu era adolescente, eu era uma vascaína roxa por causa dele. E eu assistia jogo de futebol, eu sabia absolutamente tudo que estava acontecendo no Campeonato Brasileiro. Eu acompanhava os jogos, eu sabia a escalação inteira. Eu era insuportável, né? Eu me curei, mas eu era insuportável. Muito porque eu acompanhava meu pai nisso. Então, por exemplo, domingo. Domingo era um dia de ir lá embaixo ver a regata. Então, eu descia para ver. Inclusive, quem descobriu que eu tinha problema de vista foi papai. Porque, né? Quando eu comecei ali, eu tava na alfabetização, tava começando a ler. Lê o que tá escrito naquele navio ali. Eu falei, pai, tem alguma coisa escrita no navio. Ele, menina, você não tá enxergando? Tem um nome enorme lá. Isso com uns 10 aninhos, mais ou menos. E aí ele me levou no Renato, que é um primo dele, que é oftalmologista, e aí descobriu que eu tinha realmente miopia. Peguei dele também, muito bem. Boa tarde, como diz o outro. Boa tarde. Mas o fato é, ele nunca impôs absolutamente nenhum desses preconceitos de esse assunto não é pra gente da sua idade, essa coisa, esse esporte não é pra você. Não, assisti a Fórmula 1 com meu pai. Então, assim, papai nunca colocou barreiras na nossa frente por sermos mulheres. Nunca. Sim. Então, eu não via barreira no mundo. Se eu via alguma coisa, ainda mais que a gente discutia tanto assunto lá em casa, entendeu? Em todos os volumes possíveis, que quando eu estava num lugar que alguém falava alguma coisa que eu não concordava, eu não pensava se eu era estagiária e não podia falar, eu não pensava se eu era mulher, eu simplesmente falava, não, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo. Ainda mais tem o jeito exigentão do Zezinho, né, de falar exatamente tudo que ele acredita, não importa as consequências que vai acontecer, no sentido assim, vão me demitir porque eu falei um negócio desse, não, ele não tem isso, ele é o que ele acredita, entendeu? Eu vou seguir aqui o que eu acredito que é certo, se é certo, se é errado, é errado, não tem meio termo, não tem corporativismo, não tem... Então, isso sempre empoderou muita gente. E, assim, esses underlines dos filmes da Disney, de que a menina era indefesa, a menina ficou esperando pelo... Gente, nunca fiquei esperando pelo príncipe, inclusive comprei meu próprio apartamento, porque eu não queria... Falei, gente, se eu não casar nunca... Eu vou ter que realmente ficar esperando. E detalhe, eu fiz isso tudo sem falar com meus pais. Mas eu me senti empoderada para. Então, e eu lembro muito do Sex and the City, né? Da Miranda, quando ela comprou um apartamento, que foi assim. Ela resolveu que ela ia comprar um apartamento, tudo, mas você vai comprar um apartamento, mas você casou, mas você isso, e seu pai vai assinar. Não, gente, eu vou comprar um apartamento que eu quero. E eu passei pela mesma coisa. Então, eu acredito muito que boa parte do nosso empoderamento foi por ter um pai, o papai que a gente teve. Exato. Eu acho que tem algumas coisas, tipo assim, eu, como guia, né, eu fico olhando, assim, o meu pai é o keynote total assim, ele é cagado de cuspiro dos negócios do circuito individual. Porque, assim, você vê o Rafa falando sobre o circuito individual, e ele fala que a voz do circuito individual é eu sei e eu não sei. E o meu pai tem uma frase que é assim, você pergunta um trem para ele, e aí ele vira e te responde, Fernanda, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei. Isso eu não sei. E eu falo assim, gente, e depois você vai ouvindo as coisas, você começa a estudar, você fala assim, eu acho que é isso. O papai é cheio das frases. Tipo, essa daí é uma, né? Então, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei. É padrão do individual. A outra coisa que, assim, papai também tem um canal de provocação, né? O canal, na verdade, da emoção, que tem a porta da provocação e do espírito. E aí, uma outra frase dele era: Fernanda, tem pessoas que gostam de mim e tem pessoas que não gostam de mim. As pessoas que gostam de mim gostam muito de mim. E as pessoas que não gostam de mim, elas realmente me odeiam. Então, assim, isso também quem tem o circuito, quem tem o 3955, a gente provoca as pessoas só por estar na presença do ser humano. Então, tem gente que
de fato, quando Fica entra afetado. comigo, fica afetado. Tipo, imediatamente. A pessoa vai sentir alguma coisa, pode ser ódio. E tá tudo bem. E esse tá tudo bem, que é a característica, porque quando ele fala isso, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei. Tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que não gostam de mim. Ele só tá constatando um fato. Ele não tem nenhum attachment, nenhum apego. E aí é uma coisa que, tipo, a gente começa a entender. E uma das faces do empoderamento é que não, você não precisa. As pessoas, nem todo mundo vai gostar de você. E tá tudo bem todo mundo não gostar de você. Tá tudo Uma bem. pessoa individual acha que tá tudo bem, uma pessoa tribal vai ficar com problemas. Mas ao mesmo tempo, tá, tipo, a tribo. No caso da tribo, ela vai achar que ela precisa ser gostada por quem é da tribo dela. Quem não é da tribo dela, que se foda. Ah, sim. Essa também tem essa Os coisa, legalista tribal. os legalistas. Mas, tipo, isso vai depender. E aí, cada pai vai ter uma tendência. Outra coisa que também é muito característica é que o individual ele ensina, entendeu? Ele mostra o caminho. Ele fala, a gente anda por aqui. É assim que eu faço. Agora faz você. O individual ele não faz pelo outro, entendeu? Ele não vai fazer o. E era muito engraçado que, tipo, eu tinha muito essa característica também, assim, o meu irmão mais novo queria fazer pipoca, e eu às vezes estava sem, assim, Sabrina não queria fazer pipoca. Eu falei, você quer que eu te ensine a fazer pipoca? E ele tinha 7 anos, ele falou, hã? Aí, Geradorzinho. lá fui eu, aí ensinei ele a fazer pipoca, e ele lá fazendo pipoca, Com mamãe 7 anos no fogão. com 7 anos, empoderei um ser humano a fazer pipoca. Mamãe quase morreu. Minha mãe quase me matou. Como assim Entendeu? você coloca o seu irmão mais novo para fazer pipoca no fogão? E aí foi isso. Mas o Henrique aprendeu a fazer pipoca por causa de mim. E Exato. aí, essa é a diferença do circuito individual e do circuito tribal. Tipo, o circuito tribal, ele vai fazer pipoca para você. Mas aí você vai ter que dar alguma coisa em troca. É. O circuito individual, ele vai te mostrar como é que faz pipoca e você vai fazer pipoca o resto da vida para você. E vai te explicar qualquer coisa que você quiser. Uma outra coisa que o papai fazia muito, assim, ele discutia muito com a gente do ponto de vista não de discussão de brigar, mas de discutir determinados assuntos, de filosofar sobre os assuntos, essa coisa toda, por causa do circuito dele individual. Então, a gente trazia um tópico, perguntava para ele tecia uma tese, entendeu? Lá como é que a coisa funcionava. Eu lembro do papai muito aquele episódio de The Big Bang Theory, quando a Penny pede o Sheldon para ensinar física, ele era um verão, era uma noite de verão na Grécia antiga. O papai é desse jeito. Aliás, acho que o Sheldon é individual puro, né? Sheldon, com certeza. Assim, Sheldon, certamente. Eu acho que o Sheldon não tem um gate fora do individual. não sei, porque assim, ele pode ser muito coletivo lógico também, né? Pode ser, pode ser. Ele pode ser muito coletivo Mas lógico. eu acho que tribal passou longe ali. Tribal não temos, não temos. E o Sheldon deve ter o 515. Entendeu? Ele deve ter o 515, que ele é insuportável, terça-feira, e deve ser quase left também. Enfim, a gente tem esse problema, que a gente vê séries e a gente fica tentando qual é o design de fulano? Vamos adivinhar o design desse personagem com base nas características que ele tem. Entendeu? Então a gente faz isso com tudo. Mas o grande lance que o nosso pai trouxe foi isso. Mas, tipo, se você tem um pai, por exemplo, que é tribal, o que ele vai fazer é te dar suporte, te dar apoio, te fazer as coisas por você. É o pai que vai te levar em absolutamente todos os jogos, né? É o pai que vai, enfim, te. É o pai que vai encher o saco dos seus namorados, né? Vai ficar putaço ali. Tipo assim, aquele pai que vai querer tirar satisfação com o namorado antes de qualquer coisa. Aliás, ele é o pai que vai falar que você só vai casar depois que você tiver 30. Não vai casar, não. Casar, não. Vai fazer qualquer coisa depois dos 30, né? Porque ele vai botar você embaixo da asa, assim, vai te proteger até o mundo dizer chega, né? Então, esse é o papai tribal, né? Quem tem papai tribal aí, coloca, eu tenho um papai tribal. E aí depois a gente tem o coletivo, que aí eu acho que o abstrato, assim,
né? O papai abstrato vai provavelmente fumar maconha junto com você. Viver a experiência. Tá trocando experiências, meu filho. Você tem que provar de tudo na vida para você saber o que você quer. Vai experimentar as coisas. Ixi, isso aí você se ferrou, hein? Nossa, aprendeu? E aí? Conta aí como é que foi essa história. Enfim, então a gente tem, tipo assim, o circuito abstrato, ele tem muito esse lance de desafio não necessariamente da autoridade, mas do status quo, entendeu? Porque essas pessoas, elas querem experimentar tudo, né? Elas querem sair da experiência e da inexperiência e ir para a experiência. E aí, para isso, você precisa estar disposto a viver coisas diferentes, a viver coisas novas. E o circuito lógico é o lugar das opiniões, da racionalidade, do certo e errado, da regrinha, da disciplina, da meta, da coisa bem assim, padrão. Ah, vamos consertar. É aquela casa da família que está tudo certinho, no lugarzinho bonitinho, e aí tem umas opiniões, e aí a pessoa conta tudo uma para outra, e aí discute opiniões, e enfim. E aí a vida é muito organizada, entendeu? São as pessoas mais ali, organizadas, tudo bonitinho. Então, essa pessoa ela vai te empoderar com processos, com como viver, hábitos, estrutura, todas essas coisas. E aí o que acaba acontecendo é que a gente tem um domínio muito grande, assim, a estrutura coletiva lógica foi o que dominou, eu acho que os últimos 400 anos, né? A gente teve essa proeminência da ciência como a única forma de explicar o mundo e do método científico, isso é tudo circuito coletivo lógico, gente. É muito engraçado essa coisa da ciência, porque durante muito tempo, é meio aleatório isso que eu vou falar, mas é porque eu lembrei. Recentemente eu fiz um post lá do Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico que eu sou muito fã dele, e ele fala muito dessa parte de ciência e tal, né? Então, você vai estudando até o ponto que você literalmente prova que Deus existe. E esse tipo de conversa filosófica, porque lá em casa a gente tinha religião, né? A gente foi criado dentro da religião católica, mas o papai ele era tão aberto a falar de qualquer coisa que, como eu falei, nunca existiu um tabu. Então a gente discutia ciência, a gente discutia religião, a gente discutia, mas não de um ponto assim de vista fechado, era de um ponto de vista extremamente aberto que absolutamente todas as hipóteses eram válidas. E aí era uma conversa muito teórica, muito mental. E o que é legal disso tudo, né, que eu percebo, por exemplo, às vezes eu vejo pessoas que têm um design muito parecido com o meu, mas que não tem as mesmas. É a hora que você vê como é que são os condicionamentos, né? Não tem a mesma, digamos assim. Perspicácia. Não tem a mesma perspicácia, ou não tem a mesma desenvoltura, ou não tem a mesma sagacidade, sendo que a pessoa tem lá, sei lá, o 4323, que é o gate do insight, a pessoa tem as mesmas coisas, mas não tem. Por quê? Porque ela não foi criada num ambiente em que ela foi nutrida dessa forma. Então, por isso, eu sou muito grata, porque o ambiente em que eu fui, né, que eu fui criada, era um ambiente que todas as possibilidades eram válidas, tudo era possível, nunca houve barreiras. Então, eu realmente, assim, nunca me diminuí de nenhuma forma, porque eu era mulher, ou porque eu tinha uma determinada idade, ou porque nada. Para mim, tudo é possível, entendeu? E acho que eu só comecei a questionar essas coisas, questionar assim, no sentido de começar a ver e tentar entender. É até difícil, às vezes, entender, não muito difícil, porque, obviamente, a gente, né, eu principalmente tenho muita empatia, até por causa do meu plexo solar aberto, as pessoas que têm essa dificuldade de se posicionar, de dizer o que pensam, de defender aquilo que acreditam, de tentar ser mais autênticas, justamente porque elas foram muito podadas. É Né? porque, assim, o condicionamento,
Não tem como você escapar ao condicionamento. Você vai receber condicionamento, porque essa é a forma como a gente é criado. E no momento que você entra em contato com uma outra pessoa, com uma outra aura, você recebe aquele condicionamento ali. O que é importante, assim, a gente entender é que essas coisas não são nossas. Elas são coisas que a gente percebe, aprende, utiliza e tal. E aí, a gente, no momento que elas não estão mais presentes, a gente tem que aprender a desapegar, para a gente voltar a ser a nossa essência. Agora, o lance todo é que muita gente é criado, é condicionado a não ser quem é. E, de alguma forma, a nossa família ainda deu uma abertura para que a gente pudesse expressar determinadas coisas que são nossas, né? E aí a gente teve mais espaço para poder expressar a nossa individualidade em outros ambientes, não perder tanto contato com isso. Porque às vezes a pessoa que passa pelo processo de descondicionamento, ela tem que reaprender a entrar em contato com a própria autoridade, né? Ela tem que começar a entender como que essa autoridade funciona no corpo dela. Tipo, nunca nem vi que tinha emoção. O que é isso? Nunca nem vi que eu sou... Tipo, chega num determinado ponto que a pessoa pode ser extremamente individual, mas a única coisa que ela enxerga é o lado lógico. Por quê? Porque o lado lógico era o lado que foi condicionado da família dela, né? E aí você começa a entender que estar num ambiente que te permite ser quem você é e não aquilo que é socialmente aceito é fundamental para o seu desenvolvimento como ser humano. Mas isso não significa que você tem que pegar todas as coisas que a humanidade produziu de conteúdo, de conhecimento, e jogar fora, não é isso. Tipo, o condicionamento ele é importante, a nutrição é importante, a capacidade de ler, aprender, estudar é importante. E quanto mais abertura você tiver no teu gráfico corporal, mais coisa você precisa pegar do ambiente. Tipo, mais experiências, porque é isso que vai fazer com que você se torne sábio. É você ter mais contato naquela área e aprender a utilizar e aprender a ter sabedoria naquela área. Então, você vê pessoas que são incríveis e intelectuais que têm a mente totalmente aberta. Por quê? Porque eles têm a capacidade de absorver toda forma de processamento mental. A nossa forma de processamento mental ela é reduzida. Por quê? Porque a gente só pensa do jeito individual. Quem tem a mente aberta pode pensar do jeito individual, do jeito coletivo lógico, do jeito coletivo abstrato. Vai depender. E aí, ao ver várias formas de pensar, pode definir qual é a que faz mais sentido para aquela situação específica. Então, mas isso depende de nutrição. Se a pessoa recebe pouca nutrição, ela não consegue fazer nada. Se a pessoa recebe muita nutrição, ela consegue, entendeu? Fazer chover, fazer muita coisa. E aí, isso define muito a estrutura do design no decorrer da vida, entendeu? Então, tipo assim, se você tem uma pessoa que é espelho, essa pessoa ela precisa de muita nutrição e ela precisa muito do ambiente certo. Porque se ela está no ambiente errado, o condicionamento que ela vai receber vai ser um condicionamento muito prejudicial. E aí, enfim, são esses pontos, assim. E a gente tem que aprender a olhar quais são os condicionamentos que foram positivos, assim, aquilo que a gente sabe que não é a gente, mas que a gente cresceu por conta daquilo. Exato. Né? Até porque quando você está numa família, não é mais só o seu design que conta, né? Você já está envolvido com outras pessoas, aquilo ali meio que forma. A gente fala muito aqui de composite, tem vários. Isso não é, na verdade, um composite, isso é um penta, né? A partir de 3 pessoas juntas, já entre 3 e 5 pessoas juntas, já forma tem uma outra forma áurica, muito louca, que é meio complexa para a gente discutir aqui no MoçaCast por enquanto vocês ainda estão pegando. Inclusive, gente, se vocês querem saber um pouco mais sobre esse assunto do design humano, entender o que é aberto, o que é fechado,
que centro é esse, o que elas estão falando. A gente tem um episódio aqui que é praticamente um curso de introdução ao design humano, que é o episódio 28, MoçaCast 28. Depois vou tentar deixar aqui na bio para vocês. Na bio não, na descrição aqui do vídeo para vocês darem uma olhada, porque quando a Fernanda está falando aberto, né? Porque a gente tem aqui os centros que são fechados, a gente produz energia própria dele, através daqueles canais que estão fechando aqueles centros, né? Quando ela falou lá, lembra? Que cada canal vai ter uma temática, sobre isso. E os que estão abertos, eles estão literalmente um copo aberto e ele vai se preencher daquilo que ele, né, que está entrando na aura dele naquele momento. Então, às vezes é uma pessoa, às vezes é um trânsito. Então, a pessoa que é espelho, ela não tem nenhum canal fechado. Então, ela tem todos os centros abertos, ela vai ter várias portas. E quando, né, ela tiver com aquele centro fechado ali, ela vai ter acesso àquela energia daquelas portas que estão ali. Então, basicamente é isso, mas talvez para você esteja um pouco vago. Vai lá no episódio 28, vai entender como é que essas coisas funcionam, porque design humano, quanto mais eu estudo sobre isso, quanto mais eu percebo a minha vida sob a ótica do design humano, entendendo, assim, determinado padrão, tipo essa situação aí do filtro solar, né? Que eu tô com dificuldade de fazer minha rotina, porque eu não tô com o filtro solar. Na verdade, assim, é porque eu não tenho um filtro solar, eu só tenho base. Meu filtro solar acabou. E aí passar a base é diferente, então aí a pessoa olha para mim e fala assim, nossa, que frescura, passa logo o negócio, faz o que precisa ser feito. E esse é um condicionamento. Você precisa entender como é que você funciona, o que precisa ter perto de você, se colocar nas situações corretas, para que você simplesmente flua sem resistência. O caminho do design humano é o caminho de menor resistência. No sentido de que quando você se alinha com a mecânica, é só você parar para pensar, literalmente, a palavra é mecânica, gente, porque é como o nosso corpo funciona. Todas as outras, digamos assim, ferramentas de desenvolvimento pessoal que eu estudei, a não ser o Corpo Explica, mas o Corpo Explica, ele era muito vago e muito subjetivo, e tinha muita coisa ali. Eu fiz a formação do Corpo Explica. É muito legal, foi ótimo para entender várias coisas a meu respeito, mas design humano é mais preciso. E aí ele vai realmente na dinâmica do teu corpo, como que o teu corpo funciona. Ele explica absolutamente, por exemplo, eu tenho dificuldade de levantar de manhã, ou é óbvio que tem várias questões de condicionamento aí. Tem, assim, a gente não sabe quem a gente é até a gente começar a experimentar com estratégia de autoridade. Tudo aquilo que você acha que você é hoje pode ser condicionamento. Então, é uma coisa que, mesmo a gente estando há muito tempo no experimento e determinadas coisas que a gente achava que a gente era, começam a ficar mais claras, assim, que na verdade não. Tipo, a Marta achava que era romântica, ela não é, entendeu? Inclusive, né, por que eu achava que eu era romântica? Porque esses queridos lá em casa, todos têm o tal do canal do emoting, que é uma parada puta romântica. Exato. E quem tem primeiro que quem tem essas emoções todas é quem tem o plexo solar fechado, eu tenho ele aberto. Aberto não, indefinido, né? Porque eu tenho algumas portas ali, 3 portas. 3 portas bem complexas. 3 portas desafiadoras. 3 portas desafiadoras, ainda para completar a situação, né? Mas tudo bem, vim aqui para isso, tá tudo certo, né? Fato e aí a galera lá em casa é toda romântica. Eu, por exemplo, nunca vi meu pai como uma pessoa romântica. Só que ele é tão individual, tão individual, tão individual, que a ideia dele de romance é uma ideia completamente fora da caixa, entendeu? Então você vai olhando essas coisas e você vai entendendo tua vida, literalmente. É por isso que tal coisa acontecia. E aí, esse condicionamento, né, acho que eu falei isso no episódio passado, do dorama, por exemplo. Essas 2 aí, minha mãe e minha irmã, me colocaram para assistir dorama quando eu estava em Vitória com elas. E aí eu comecei a assistir dorama e tal, mas a verdade dos fatos é que são elas que precisam dessa coisa, né, da coisa que vai escalando até que finalmente no episódio 14 rola um beijo. Exato. Enquanto que eu não sou assim, nesse ponto eu sou muito mais coletiva, até porque as portas que estão ativadas no meu plexo solar são coletivas. Então eu sou a pessoa da loucura, entendeu? Da pessoa, né? Ela é coletiva e tribal. Eu sou coletiva e tribal ali, porque eu acho que o 6 é tribal, né? 6 é tribal.
CD tribal. Então, aquilo ali era um condicionamento. Então, eu achava que eu era essa pessoa romântica, do príncipe encantado, essa coisa toda, no sentido, assim, de gostar desse tipo de história. Não é que a partir de agora eu não vou gostar, gente, não é isso. Mas agora eu entendo que existem outras coisas, porque aí que vem a questão. Quando você é condicionado dentro de algum conceito de certo e errado, né? E para mim, o certo era o romântico. Era coisa do esperar, era coisa do, né? Já hoje eu tô aceitando um pouco mais determinadas coisas que eu mesmo podava dentro de mim, porque eu achava que era errado, por uma questão de condicionamento. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte: quando você começa a experimentar com design humano e você se propõe, você se dispõe a se aceitar como você é e olhar para as coisas com mais, digamos assim, objetividade, sem julgamento. Sem julgamento 100% é difícil, mas você olhar para um pensamento, óbvio que a gente não é nossos pensamentos, mas assim, uma vontade que você tem maluca. Olha só, a sua mente vai continuar te julgando, Sim. em você descondicionado ou não. Você, tipo assim, o que acontece é que você para de levar ela a sério, entendeu? Obrigada, E aí Fernanda. você fala, olha, beleza, tem esse negócio aqui, eu sei que isso é só a minha mente falando coisas que no final das contas não fazem sentido, porque o meu corpo não está se movendo para fazer esse negócio. Exato. Então, não tem o que fazer. Exato. Então, assim, você sente às vezes uma vontade de fazer determinada coisa no corpo, mas a tua mente vira e fala assim: não, isso é errado. Como é que você vai fazer um negócio desse? Não, isso não é hora de fazer isso. Não, isso não é dia de fazer isso. Não, isso não é. Porque lá em casa tinha os condicionamentos dos dias. Por exemplo, quando eu era mais nova, refrigerante era só no final de semana. Depois a gente parou de tomar refrigerante completamente. Não tem assim. Eu sei, mas isso daí, papai sendo quad left. Ele tem as regras. Nossa. Ele tem 200 mil regras para tudo, tem todo um método para absolutamente tudo, mas ele é quad left, ele é uma pessoa toda estruturada. O corpo e a mente dele pensam métodos e fazem as coisas dentro de sistemas. Então, e aí, às vezes, você acha que você tem que ter um sistema e você não tem que ter um sistema. Você é tudo. Tipo, a minha mente é toda pro lado de lá, entendeu? O meu corpo é pro lado de cá. Então, a gente vai começando a olhar, não fazer, pensar dessa forma ou trabalhar dessa forma, não necessariamente errado. Eu só achava que tinha que ser desse jeito por causa de um condicionamento, porque é a forma como você foi criado. Então, é meio vago, às vezes, esse assunto do ponto de vista de que a pessoa que às vezes não está experimentando do design humano não está entendendo, por isso que eu falo que você vai lá no episódio 28 para você entender, mas... Faz o gráfico corporal, entendeu? Faz o gráfico corporal, inclusive, eu vou deixar o site aqui da Fernanda, que você faz gratuitamente, você entra lá e você vai entender, por exemplo, quais são os centros, qual é o seu tipo energético, quais são os centros. Você pode fazer, inclusive, você não precisa fazer só o seu, não, você pode fazer o seu, do seu pai, de sua mãe, você só precisa saber a hora que eles nasceram, o lugar que eles nasceram, a hora exata, tá, gente? Não é tipo assim, eu acho que foi 6 horas da manhã. Não. Se foi 6:03, você coloca lá, porque minutos fazem diferença dentro de uma questão de que design humano, ele vai, como eu falei, eu estava explicando isso, design humano é muito mais preciso, porque ele tem muita questão de variável. Por exemplo, a gente tem 64 portas porque a gente tem 64 códigos do nosso DNA. Então, ele está ligado com biologia, ele está ligado com o I Ching. Então, a questão, por exemplo, tem uma porta que, o fato da porta, por exemplo, você tem 6 linhas do I Ching. Então, se a porta está no 1, ela vai ter uma característica, né, de investigação. Se a porta está no 2, ela vai ser mais talentosa, natural. Se a porta está no 3, ela vai ser mais de experimentação. Se a porta está no 4, ela vai ser mais de pessoas e grupos. Se a porta está no 5. Então, cada porta vai ter o seu tema, digamos assim. Então, por isso que design humano acaba sendo tão complexo do ponto de vista de vasto, mas ao mesmo tempo muito simples de seguir quando você só entende a sua autoridade e o seu tipo energético. Porque é só isso, é só isso. Porque é só isso. As outras coisas, basicamente, que você vai vendo... As outras coisas, gente, elas servem para você poder acalmar a sua mente. Sua mente, ela precisa se manter ocupada fazendo alguma coisa, então ela se ocupa estudando design humano e olhando assim. E aí a sua mente se torna finalmente um aliado para, tipo, combater a sua mente, entendeu? Ou acontece uma divisão
E aí a parte da mente está assim, nossa, desanimou, não realmente funciona. Ela conversa com a outra parte, que é a parte do condicionamento, do seu desalimento, do not self, e fala assim, não, você é not self. Vamos deixar a autoridade funcionar aqui. E aí é nesse momento que a sua mente, que você começa a viver uma vida mais leve. Porque esse é o ponto, assim, você vive uma vida que você sofre por determinadas coisas porque você acha que você tinha que ter feito. E aí você tem um sofrimento absurdo de, meu Deus, mas por que eu procrastino? Eu devia ter feito isso antes. E às vezes é só a sua autoridade não deixando você fazer determinada coisa porque você vai se ferrar se você fizer. Exato, porque a tua mente acha que... Vamos dar um exemplo aqui simples. Vamos supor que alguém te pediu para fazer alguma tarefa e você não está conseguindo fazer aquela tarefa ali. E aquela tarefa lá, no final das contas, nem tinha que ser feita. A pessoa que pediu isso estava pedindo do ponto de vista de condicionamento e você estava aceitando também de um outro ponto de vista de condicionamento para não deixar a pessoa na mão e tal, ao invés de você simplesmente dizer não e essa pessoa procurar uma outra pessoa que ia dizer sim para a tarefa. Mas digamos que aquela tarefa nem era para ser feita. Tipo, às vezes a tarefa não era para ser feita, ou às vezes você não tem mecânica para fazer aquela tarefa. Quando a gente fala de mecânica, eu comecei a falar isso e parei. Pensa num carro, literalmente. Tem carro que tem mecânica para subir praticamente morro, parede. Por quê? Porque ele tem 4x4, ele tem tração, ele tem a mecânica de fazer aquilo. E tem carro que serve para andar só no asfalto, mas o carro é extremamente ágil, vai de 0 a 100 em poucos segundos. É a mecânica do carro. Você pegar um carro que é de velocidade e colocar ele numa terra é completamente incorreto. A pessoa que não entende de design humano, o que ela faz? Ela faz isso o tempo inteiro. Ela pega uma tarefa que é subir uma parede e fala para uma Ferrari fazer aquilo ali. A Ferrari toda rebaixada, que não tem 4x4, que não tem tração nas 4 rodas, manda ela subir uma parede. Aí a Ferrari acha, não, eu tenho que ir lá subir aquela parede, porque eu não posso deixar fulano na mão. Sendo que, se você não, fulano vai atrás do Jeep e vai pedir ele para fazer, e ele vai fazer com muito menos resistência. Então, design humano é sobre isso. Sabe qual a coisa pior? É quando viram para a Ferrari e falam assim, mas fulano consegue, então isso significa que você consegue também. O Jeep consegue, por que eu não consigo? Eu tenho que conseguir, eu tenho que ser melhor, eu preciso ter disciplina. Não posso aceitar que eu não consigo subir uma parede. Não, imagina. Então, design humano é sobre isso. Eu vou fazer o que tiver que ser feito, vou usar droga, entendeu? De repente. Vou encher minha cara de café, enfim, eu vou fazer o que for. E aí, quando a gente fala que o corpo não se mexe, é porque o teu corpo e a tua mente, eles não têm muita associação, não. Você acha que é a tua mente que está mandando a questão do corpo? O teu cérebro, os seus neurônios estão no corpo, não estão na mente. Aliás, a sua mente não está na tua cabeça. A gente associa a mente na cabeça, mas a consciência como um todo e tal, ela está no teu corpo inteiro. A consciência literalmente está no seu corpo inteiro. Você tem um corpo consciente. O fato de você sentir uma dor na perna é uma questão de consciência. Então, o fato que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: às vezes a pessoa está procrastinando porque o corpo dela sabe que ela é uma Ferrari, ela não é um Jeep, ele não vai dar conta. E a mente está lá, não, você tem que ir. Então, a mente é como se fosse aquele motorista sem noção que não sabe usar o carro e que acha que tem que ir e fica tentando ligar o carro, e o carro vai lá. E não liga, não liga. E aí, isso acontece independente da sua autoridade, tá? Eu gosto muito de usar carro, principalmente carros poderosos e potentes para o sacral, porque ele é um motorzão, literalmente, mas isso funciona para espelhos, para guias, para promotores, para todos os outros tipos de energéticos em algum nível. É só para vocês entenderem a questão da analogia de uma coisa tá certa para você e uma coisa não está. Então, o condicionamento é justamente aquilo que vai fazer o motorista achar que ele precisa pegar o carro dele e colocar num terreno totalmente acidentado, porque ele precisa ter disciplina, ele precisa aparecer, ele precisa se comprometer com as coisas, etc. E aí a gente sofre.
Mas eu acho que é isso, Marta. Terminamos esse MoçaCast de sensacional. Terminamos esse MoçaCast, queremos dar um beijo, mandar um beijo pro Zezinho, entendeu? Não sei se ele vai ver, se o individual dele vai ver esse MoçaCast. Ele às vezes insiste, mas aí ele fala, ai, vocês são muito doidos, e aí ele para de ouvir. Exato, exato. Mas o fato é, nosso papai é incrível, sensacional, a gente ama ele muito de coração. E um beijo para todos os pais, né? Todos os pais são incríveis, sensacionais, gente. Não é só o pai individual, não, tá? A gente só está mostrando aqui. Acho que a ideia de trazer esse tema hoje, nesse clima aí de Branca de Neve, etc., para dizer que o que vai realmente fazer você passar por determinadas dificuldades na vida, ou superar e tal, é você seguir seu design e você prestar atenção no seu condicionamento. Por um motivo feliz, né? Por uma felicidade, nós tivemos aí um condicionamento nesse ponto bom em relação a essa coisa do empoderamento feminino. Então, nunca tivemos esse tipo de problema. Obrigado, papai. Gostaríamos de reconhecer isso, inclusive. Mas saiba que tudo tem um lado positivo, um lado negativo. Dá uma olhada nas coisas positivas, principalmente em relação à tua vida hoje. Agradece pelo fato de você ter, né, seu pai, ou ter tido a oportunidade de estar com ele em algum momento da sua vida. E feliz Dia dos Pais, gente. Feliz Dia dos Pais e até o próximo MoçaCast. Beijo!